consigo mandar esse link aqui para eles. Eu dei o start aqui na gravação, Felipe, ou Fernando. É, o link já está na sala, tá? Se não estiver vendo aí, dá um F5 aí, que aí você consegue ver o. Não, eu tô pelo celular aqui. Aí ele já está disponível, tá? Positivo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, antes da gente iniciar, a diretriz do Senai Unidigital, tá? E daí a gente depois continua nossa aula aí. Eu já disponibilizei o material aí, tá? O da aula de hoje. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, a UC, ela iniciou, né, dia 28/5, só que eu tinha avisado para vocês, tá, na semana anterior, né, quando a gente ainda estava em comunicação oral escrita, e só que para vocês não perderem essa aula, porque eu fiquei preocupado, essa UC aqui, eu preciso de, na média, de 8 aulas. 8 aulas é o ideal. Assim, se for mais aulas, melhor ainda. Mas 8 aulas é o mínimo que eu preciso. E, infelizmente, em função aí do nosso cronograma, né? Em função de. Aí teve o feriado, né? Daí só apare. Só. Olá, olá, Vitória, tudo bem? João. Pessoal. Ai, perdão, tava com o microfone aberto, Pablo, desculpa. Então, pessoal, aí a Vitória vai enviar o link para quem não está conseguindo, tá? Mas o link já está disponível aqui, ó. Eu até havia ocultado o workshop aqui, né? Que foi da semana atrasada, foi do dia 28. Daí, para vocês não ficarem sem conteúdo, eu deixei o conteúdo aqui, o do dia 28, né? Que também foi dia do workshop lá sobre gestão de risco, ASO. Eu deixei essa aula gravada, tá? Eu já tinha uma aula gravada aqui, para vocês não perderem o fio da meada, né? E nessa aula, né, para quem ainda não assistiu ela, eu falo sobre o fórum de discussão, tá? E eu fiquei preocupado porque eu precisava de pelo menos 8 aulas e eu vi que só deram 6 aulas quando eu fiz o planejamento. Então, para a gente sanar esse problema aí, alguma das aulas aí eu vou
analisar mais exercícios, porque eu preciso no dia 23/7, né? Depois que a gente voltar das férias aqui, ó, as férias de vocês, ó, vai ser do dia 1/7 até dia 19/7, né? Então, no dia 23 e 30/7, depois que vocês voltarem das férias, eu já preciso falar dessas duas atividades aqui. Então, eu vou fazer o possível para que a aula 2, né, a de hoje, a 3 e a 4, a gente feche essas atividades aqui. Eu vou dar uma corrida nela, tá? Mas aí eu já pedi para a Vitória deixar disponível aqui na aba de vídeo aula o material extra da aula de hoje, tá? Só que o extra aqui, além das apostilas, tem, tem duas apostilas que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem usar como material extra. E tem a análise do exercício que eu já planejei para hoje, tá? Mas se a gente avançar aqui, eu faço alteração, né? E mudo esse arquivo, em vez de exercício 1, né? Da atividade 2, exercício 1 e 2, por exemplo, tá bom? Tem problema não. Então vamos lá, gente. É, Vamos aqui na aba de situação de aprendizagem. Eu já vou criar nossa pastinha de atividades aqui. Geralmente, nessa segunda aula, eu crio essa pasta. E eu vou pegar aqui a descrição da situação, mais a folha de atividade. Então, essa atividade 2, 4 e 5, ela é um compilado de atividades. Vou pegar aqui a descrição. Essa 2, 4 e 5, a gente reuniu elas porque antigamente elas eram separadas e em função dessa separação, a nota ficava muito baixa. E essas atividades não tem como, pessoal. Algumas são extensas, principalmente na atividade 2, nós temos dois exercícios, na 4, um exercício, e na 5 são 7 exercícios. E o exercício 6 e 7 da atividade 5, eles são longos, tá? Mas assim, eu vou mudar um pouco aqui a estratégia para mostrar a ideia, né? A ideia da análise de circuito para vocês, tá? Então já vamos iniciar aqui. Vamos pegar o. E aqui, ó, essas são a postinha. Deixa eu voltar lá na aba de vídeo aula. Eu até já deixei elas baixadas aqui no download para a gente não perder tempo. Quando você vier abaixo da aula passada, a aula que foi gravada aqui, né? Ó, vocês clicam aqui nessa pastinha e aí tem três arquivos. Tem a análise da atividade de hoje, né? Que pode ser que eu avance e aí eu faço só uma alteração nesse exercício aqui, não tem problema. E tem essas duas apostilas aqui que é fundamental. Eu vou abrir aqui as duas apostilas. Deixa eu fechar isso daqui, porque aí vai me atrapalhar.
Professor, que apostila é essa daqui? O senhor disponibilizou para gente. É, governo, eu não me lembro em que ano exatamente foi. Antigamente, as escolas técnicas federais eram conhecidas como Cefet, tá? E teve uma época, e se eu não me engano, ó, esse daqui é de 2015, se eu não me engano, foi entre o governo Lula e Dilma que teve a mudança dos Cefetes, né, dos Centros de Educação Técnica para Instituto Federal, tá? E o Instituto Federal, né, essa iniciativa aí, uma delas foi de acesso gratuito para quem quisesse, né, principalmente os alunos aí de cursos técnicos, a materiais, ó. Então, por exemplo, essa apostila aqui, ó, que foi do Instituto Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, aqui, ó, do professor Allan Kardec, dá os créditos para ele, né, e Cristiano Lúcio. E essa outra apostila aqui, ó, professor Marcelo de Freitas, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá? Essas apostilas aqui, qual que é o intuito dela? É mostrar um conteúdo técnico gratuito. Pera aí, professor, então quer dizer que se eu for lá no Google, digitar ETEC Brasil e falar um assunto, por exemplo, vamos pegar aqui que esse material extra, ele é fundamental para vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, você vem aqui no Google, digita aqui, ó, ETEC Brasil, vamos pôr aqui, eletrônica. Ó, Ministério da Educação, ó, tá vendo? Você digita aí no Google de forma gratuita, né? Isso foi né, o governo da época aí que disponibilizou essa iniciativa. Até hoje tem essa iniciativa. Peraí, professor, então qualquer assunto, por exemplo, aqui na eletrotécnica, além de estudar acionamento elétrico, nós vamos estudar acionamentos pneumáticos e acionamentos hidráulicos, tá? Então, qualquer um desses assuntos que ele está dentro da disciplina de qualquer curso técnico, no caso de vocês, o curso eletrotécnica, curso de automação, técnica em mecânica, né? Qualquer curso técnico, existe uma apostila ETEC Brasil com material extra, né? Nesse caso aqui, ó, é de eletrônica, provavelmente é eletrônica geral, isso mesmo, ó. Física dos materiais, que ele vai explicar, né? A dopagem do silício, né? A partir da dopagem do silício, né, removendo impurezas e aplicando, na verdade, outros tipos de impureza, você cria o que a gente conhece hoje como diodo semicondutor. Eu vou até pegar esse gancho na aula que eu deixei gravada, né, na última aí, eu falei sobre ponte completa, que foi o assunto lá do fórum de discussão, né? A ponte retificadora completa. Tá? A ponte retificadora completa, ela é fundamental na indústria, é fundamental para vocês, futuros eletrotécnicos, futuros engenheiros eletricistas, porque tudo que, por exemplo, fonte de celular, você tem um diodo. Pode ser que não seja aquela fonte retificadora clássica, né, com quatro diodos, né, que é a fonte retificadora em ponte completa, tem um circuito integrado que ele tem chama optoacoplador, né, é um LED, né, um diodo, só que é emissor de luz, e esse encapsulamento, ele é bem menor, né, assim, que se você pegar um diodo só, ele é pequeno, mas se você fazer
a fonte retificadora com 4 diodo, ainda utilizar o capacitor para diminuir o gap ali, né? Diminuir para quando ele carrega. É assim, a fonte retificadora aqui, ela vai estar conectada mais ou menos. Quer ver? Deixa eu mostrar a imagem já pronta, né? Que aí. Ó, fonte retificadora, a clássica é montada assim, tá? Então, e você ainda tem que colocar um capacitor em paralelo, que esse capacitor em paralelo, o que que ele vai fazer? Ele vai carregar uma primeira vez, né? Que é o chamado de ripple. Ele carrega um pouco, descarrega, carrega, descarrega. Ele não termina de descarregar. E aí, lá no osciloscópio, quando você vê, você tem a impressão, quanto menor esse ripple aqui, ó, que é o pico de carregamento, o tempo de descarregamento, ele não é completo. Aí já entra outra onda aqui, que é essa onda aqui da fonte completa aqui. E daí o pessoal constrói na indústria aí o encapsulamento. Só para vocês terem uma ideia, tem encapsulamento bem menor, bem compacto, que já vem com o retificador, inclusive tem alguns que ainda tem o capacitor acoplado, fica bem pequenininho, aí é possível você fazer uma fonte, né, de carregamento de celular bem compacta, ó, tipo essa daqui, ó. Essas compactas aqui, né? Então imagine que em vez de fazer uma fonte retificadora clássica, você faz, né, um encapsulamento e esse encapsulamento fica aqui na fonte, né, na fonte de carregamento aí. Então, é extremamente importante, tá? Então, esse material extra aí é bom para vocês estudarem aí, né, e poder, né, aqui, ó, nesse de eletrônica, ele ainda vai falar de fonte de alimentação, também utilizando transformadores, né? Que aí o transformador, em vez dele transformar em tensão contínua, né? É alternada em contínua, ele vai fazer a diminuição ou aumento dessa tensão. Aí tem transistores, tiristores, né? Infelizmente, aqui no curso de eletrotécnica falamos muito pouco aqui de transistor, tiristor. Na verdade, quando a gente chega lá em instalação industrial, eu volto a falar, né, de eletrônica, no caso, para inversor de frequência, para partida de motores, né? Soft starter. Daí eu volto e retorno nesse assunto aí. Então, vocês acessarem aqui esse que eu deixei o material extra para vocês, né? E acessarem, aproveitar a internet e acessar só digitando ETEC Brasil e o assunto que você quer, você vai ter acesso a um material extra aí de estudos porque, assim, essa matéria de eletricidade, análise de circuitos e outras aí, eletromagnetismo que vocês não estudam aqui, né? Elas são matérias que quanto mais exercício você faz, e não é só você fazer exercício por fazer, é você fazer entendendo, analisando o porquê que aquele exercício está, entregando um resultado específico aí que você vai começar a ter o entendimento. E, e outra coisa, ó, vocês vão vir aqui em biblioteca, pessoal, existe um conteúdo extra, tá?
E eu peço que vocês deem uma olhada nesses conteúdos extras aqui. Principalmente, eu vou mostrar lá embaixo, aqui, ó, na aba Biblioteca, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, tem essas aulas aqui do professor. Principalmente, ó, todos são importantes. Dei uma assistida nessa aula aqui, ó, conceito de fator de potência, tá? Conceito de, né, fator de potência com potência ativa, reativa e aparente. Conceito de circuito de corrente alternada. O que que é uma impedância? Uma impedância, já dando spoiler, pessoal, é resistência elétrica, tá? Só que a impedância é resistência com efeito indutivo, efeito capacitivo, tá? E também assistam, né? O ideal é vocês assistirem todas, mas principalmente essas que eu estou indicando aqui, ó, essa aula 8 aqui, ó, conceito de fasores e números complexos. Espera aí, professor, conjunto dos números complexos que eu aprendi, né? Eu estou dizendo aprender é modo de dizer, tá? Na época, quando eu fiz o segundo grau, no terceiro ano, eu conheci o famoso número complexo. Eu não entendi nada na época. Eu sabia resolver os exercícios, fiz o vestibular, passei e tal, mas eu não sabia para que que aquilo servia, porque, uai, como é que um número que a gente conhece como um, 2, 3, 4, 5, número nós conhecemos como quantidades, né? Podem ser números naturais, números inteiros e por aí vai. Nós conhecemos como quantidades. Como que o número ele pode não ser o número? O número imaginário, na verdade, ele é um número que a gente não conhece, portanto, ele vive numa dualidade, ou seja, ele não é um número, ele é uma variável. E a gente sabe que variável pode atingir qualquer valor. Em resumo, na eletrotécnica, na engenharia elétrica, também lá na engenharia mecânica, alguns sistemas, quando a gente projeta utilizando, né, física, conceitos da física, adivinha qual que é o resultado, né? Alternativa A, números complexos, alternativa B, números complexos, ou alternativa C, números complexos? Mas, professor, eu acho que a alternativa é número complexo, né? Não tem jeito. E vocês sabiam que quando você modela um sistema elétrico, ou você modela, por exemplo, um sistema de estabilidade de antena, né, para captar o sinal de um satélite, por exemplo, se o resultado lá do sistema lá de controle, eles chamam de PID, um controle derivativo, integrativo e proporcional, tá? O PID. Quando ele dá um número complexo, você sabia que a antena ela fica maluca? Ela não trava no satélite? Por isso que nós temos que estudar números complexos. Você sabia que, na verdade, assim, eu vou resumir, viu? Que os professores de matemática não me escutem aqui. Vocês sabiam que número complexo nada mais é de que uma disciplina para você tratar esse número, que ele não tem um formato de número, né? Como a gente conhece, né? Um número real. Só que quando a gente faz um projeto de um sistema elétrico, um sistema de antena, nós precisamos de um resultado, tipo, né, um ângulo de 20 graus, né, um- uma potência de 300 volt-ampere ou de 300 watts, se for potência em watts aí, né, potência que realiza trabalho, nós precisamos de um número. Daí, o número complexo, ele foi concebido para, na verdade, você inserir esse número na equação e você cancelar ele. Na verdade, você faz, não é cancelar.
termo correto seria você simplificar ele. A teoria dos números complexos, você retira os números complexos da equação, né? E daí tem um resultado real, que é o resultado que vai aparecer lá no seu projeto de uma antena, no projeto elétrico. Então, em resumo, assim, bem resumido, porque assim, eu sei a dor, porque quando eu aprendi número complexo, cheguei lá na faculdade, lá em eletricidade, voltei a ver número complexo, voltei a ver. Na verdade, foi a primeira vez que eu vi falar sobre fasor. Na verdade, fasor é um vetor. E aí eu fiquei maluco. Eu falei, gente, como é que eu vou me livrar desse negócio? Aí o professor, graças a Deus, o professor ele não era só da engenharia, ele era da matemática, da física lá, e ele ajudou a gente a compreender o cálculo, o módulo do número complexo, na verdade, para você sumir com o número complexo e só sobrar o resultado real, né? Que é o resultado que a gente precisa para os nossos projetos, tá? Por isso que é importante vocês assistirem essas aulas aqui, tá? E lembrando que no livro didático de vocês, se eu não me engano, são dois, isso. Só o primeiro livro. Professor, onde que ele está mesmo? Ele está nessa aba aqui, ó. Conteúdo do curso. Estudem, dê uma estudada boa aqui, ó, no capítulo 5, tá? Fala sobre conjunto dos números, sobre regra de arredondamento. Isso aqui, na verdade, é uma revisão, tá? Uma revisão matemática do que vocês vão precisar aqui no curso de eletricidade, tá? Professor, já estou começando a ficar com medo. Calma que a gente, né? A gente vai chegar aqui a um denominador comum. Então vamos lá, vamos já fazer a análise da atividade um. Então aqui, ó, fala que Marcos, né, um técnico em eletrotécnica. Hoje, eu acredito que dê só para a gente fazer esse daqui, tá? Analisar esse. Aí, a partir da próxima aula, eu vou correr, tá? Eu vou correr, mas eu vou mostrar. Eu já deixei a apresentação toda pronta aqui, para eu não perder o tempo escrevendo, sabe? Para vocês entenderem o conceito aqui, ó. Como o arquivo ele é meio pesado, pessoal, acontece isso aqui mesmo. Daí eu vou pegar emprestado aqui. Então, ó, aí fala que Marcos é um técnico em eletrotécnica, trabalha no setor de manutenção elétrica da FSA, Indústria de Alimentos. É uma empresa que está no mercado há mais de 2 anos, né, ó, produzindo farinha de trigo e mistura para pães e bolos. Possui sede Feira de Santana, beleza, né? Tô falando da localidade. Vamos conhecer as atribuições de Marcos na empresa e ajudá-la a desenvolver as atividades. Ó, dentre as atribuições que Marcos desenvolve lá, né? Integrante da equipe de manutenção estão manutenção e conservação do maquinário da empresa, que é composto por esteira transportadora. Esteira transportadora tem o que nela? Para gerar força motriz, motor elétrico, né? Mais conhecido como máquina elétrica em modo motor, né? Recebe energia elétrica e gera energia mecânica, gera o quê? O movimento das esteiras transportadoras e de muito mais coisas aí, tá? A motobomba também é um motor elétrico. Ela vai fazer o quê? O recalque, a sucção, né? A sucção aí da água de um reservatório para outro, inclusive em sistemas hidráulicos aí, né? Ela faz o recalque aí do fluido hidráulico para o circuito, né? Que ela vai injeta ali um óleo ali, né? E ele vai fazer, né?
Por exemplo, sistemas em que eu preciso manter um braço mecânico elevado, o sistema hidráulico ele é perfeito, porque o óleo ali, né, que fica no pistão, fica como se fosse o músculo da gente que a gente utiliza aqui no braço, aqui, né? Tem a parte mecânica, que seria a ferragem, e o pistão faria o papel dos músculos nossos aqui, tá? Compressores também, né? O compressor ele vai gerar o quê? Ar comprimido para quê? Para o sistema pneumático. Então vocês estão vendo que está tudo interligado. Ó. Estudo de viabilidade para instalação de novos equipamentos. Como assim, professor? Você vai instalar um equipamento, por exemplo, motor elétrico. Eu sei que vocês não sabem, talvez se algum de vocês já trabalha aí como eletricista industrial, talvez você já esteja sabendo o que eu vou falar. O motor elétrico é uma máquina que ele tem um comportamento diferente de outras máquinas. Ele tem, além da corrente nominal, a corrente elétrica de trabalho dele, ele tem uma corrente chamada corrente de partida. E essa corrente, algumas bibliografias mais atuais falam que vai até 8 vezes a nominal. Algumas bibliografias mais antigas aí, né? O Irving, acho que o Sokovsky, é um livro dessa grossura aqui. Ele fala que tem máquina que chega até 10 vezes a corrente nominal. Pera aí, professor. Então, se, sei lá, por exemplo, a corrente nominal é 10, aí 10 vezes 10, se for 10 vezes, por exemplo, 80, 100, né? Se for 8 vezes, dá 80. Então, ele vai partir com 80 ou partir com 10, mas aí ele volta até a corrente nominal de 8, né? Ou a corrente de 10. Sim, ele volta a ter. É um período chamado período de transitório, tá? A corrente elétrica, o campo eletromagnético que é emanado pela corrente elétrica, ele vai gerar um torque mecânico nas bobinas do rotor do motor elétrico. Pera aí, professor. Para. O senhor está querendo dizer que vai brotar um torque mecânico dentro do fio, como se tivesse uma mão invisível ali girando o motor? Isso mesmo. Meu Deus, está amarrado em nome de Jesus. Para você ver, corrente, pera aí, professor, corrente elétrica, além de emanar campo magnético, ela também emana torque mecânico. Como é que você acha que o motor, você liga ele lá na energia, ele começa a girar sozinho? E para ele começar a girar sozinho, em função, né, da massa ali, né, da inércia, né, que é muita, ele eleva a sua corrente lá no início. Motobombas, né, compressores, estudo de viabilidade de um novo equipamento, ou seja, você vai dimensionar qual que é a potência desse equipamento, qual que é a tensão que eu vou ligar. Eu vou ligar ele num circuito monofásico, num bifásico ou num trifásico? Entendi. Olha, sensores, controladores. Então, tudo que tem de elétrico aí na indústria, você, futuro eletrotécnico, futuro engenheiro eletricista, você faz essa manutenção. Então, o primeiro exercício aí da chamada atividade 2 é esse daqui, ó, para inaugurar um setor de qualidade da empresa, a Isadora, coordenadora da manutenção, achou necessário implementar, né, um sistema de sinalização visual responsável por informar aos funcionários quando os equipamentos estiverem energizados ou desenergizados. Então, como é que funciona esse sistema? Não? Ele será alimentado por uma fonte. Isso daqui é um desenho que a gente aprendeu lá na eletricidade, lá no segundo grau, né? Geralmente a placa maior é positiva, a placa menor é negativa aqui, né? Ou seja, que é o polo positivo, polo negativo. Por padrão,
a corrente, o convencional que eles chamam, né, corrente elétrica, sai do polo positivo e vai para o polo negativo, o sentido real, na verdade, é outro, é do negativo para o positivo. E outra coisa interessante que eu compartilhei aqui com vocês, ó, quase esquecendo aqui, ó. Professor, beleza, eu quero ver essa corrente elétrica fluindo aí, tá? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo um link que eu coloquei aqui, ó? HTTPS, ó. Aí, FET Colorado. Isso aqui é um simulador, tá, pessoal? Simulador que você pode utilizar online para simular circuitos elétricos, né? Você poderia muito bem aqui, ó. Por exemplo, bateria. Deixa eu pegar uma bateria aqui, ó. Ele é intuitivo, ó. É só clicar, arrastar e soltar aqui, ó. Interruptor. Tem resistor, ó. Também. Tem lâmpada, ó. Tem fiação aqui também, ó. Ó, é bem intuitivo, tá, pessoal? Ele mostra, ó. Ah, eu quero saber. Ó, isso aqui é o sentido convencional, ó. Do polo positivo para o negativo. Esse é o sentido real dos elétrons, ó, do polo negativo para o polo positivo. Então, na simulação é possível que nós visualizemos, né, o fenômeno, né, o fenômeno elétrico aqui. Inclusive, ó, você coloca aqui, ó, valores, né? O resistor aqui, ó, a gente pode descobrir qual seria o resistor, né, para esse circuito elétrico. Mas por que, professor? Por que que tem que colocar um resistor? E por que que ele tem que ser em série? Por que que ele não poderia ser, né? Por exemplo, eu tenho a fonte aqui, ó, de 18 volts. Por que que, vamos supor, a lâmpada está aqui, ó, essa lâmpada aqui, ligada aqui no 18 volts. E por que que eu não colocaria esse resistor em paralelo aqui, ó? Sabe o motivo? Quando eu coloco um resistor em paralelo, quando você vai ligar um equipamento na sua tomada, vamos supor, eu tenho essa tomada aqui, ó, tenho duas tomadas que fazem parte do mesmo circuito. Quando eu ligo dois equipamentos, eu ligo um micro-ondas aqui, por exemplo, e nesse outro eu ligo um roteador. Na verdade, esse micro-ondas e esse roteador, eles estão em paralelo, tá? Eles estão desse jeito aqui. Ah, então quer dizer que essa lâmpada poderia ser o micro-ondas e essa aqui poderia ser o roteador? Pera aí, professor, então quer dizer que qualquer equipamento que está ligado na minha rede elétrica, ele está nessa forma aqui em paralelo? Por quê, professor? Por exemplo, quando você aqui, Equatorial Goiás, você liga o seu equipamento aqui, e se ele for monofásico, a fase tem 220 volts RMS. O neutro tem quantos volts? É 0 volts, professor. Ele é neutro, né? 0 volts. Isso mesmo. Qual que é a diferença de potencial? 220 volts. Então, quando eu ligo a churrasqueira, eu ligo o micro-ondas, a cafeteira, o roteador, eu ligo todos esses equipamentos em 220. Aí o equipamento ele tem uma fonte conversora, dependendo do tipo de equipamento. Por exemplo, se for um roteador, se for um notebook, se for um computador aí de mesa, eles pegam a energia 220, você tem uma fonte, né? Essa fonte ela vai fazer
primeiro a retificação, que foi assunto lá do fórum de discussão. Ela faz a retificação, converte em alternado para contínuo e ainda diminui, coloca lá um transformador. Por exemplo, a maioria dos notebooks aí, eles têm a tensão de 19 volts, alguns têm uma tensão um pouco maior, mas muitos modelos eu já vi lá que é 19 volts contínuo. E, por exemplo, seu micro-ondas, ele recebe os 220 e é alternado também. Então, todos os equipamentos que estão em paralelo, eles têm o mesmo valor de tensão. Só que essa lâmpada aqui, ela é 12 volts, não é? Se ela é 12 volts, e se eu conectar ela no 18, o que vai acontecer? Uai, professor, se ela não queimar na hora, ela vai brilhar mais, e daí ela vai papocar, né? Ela vai queimar. Isso mesmo. Espera aí, professor. Então quer dizer que esse resistor, eu captei a vossa mensagem, o digníssimo guru. Eu captei. Então quer dizer que esse resistor, ele vai consumir parte dessa tensão de 18 volts e ele vai deixar 12 volts. Espera aí, então ele vai consumir, professor. Vamos fazer a conta de padaria aqui, oi. Então quer dizer que se eu colocar ele em série, ele não vai receber a mesma tensão, ele vai receber, né, uma tensão proporcional à resistência elétrica interna dele, a resistência elétrica aqui do filamento da lâmpada. Então, ó, se eu pegar aqui os 18 menos os 12 volts, que é a especificação da lâmpada, deu 6 volts. Espera aí, professor. Ah, eu entendi, professor. Então quer dizer que esse resistor, ele tem que ter uma resistência tal que ele consuma 6 volts para deixar só 12 para a lâmpada, para ela não queimar. Acertou. É isso mesmo. É isso mesmo que você concluiu aí. Ah, espera aí, professor. Então quer dizer que resistores que estão dentro de circuitos elétricos, inclusive dessa calculadora que eu estou simulando aqui, né? Dentro, se você abrir qualquer calculadora, essas aqui, ó, essa que parece a da Casio, ó, o mesmo modelo aqui, né? Esse modelo aqui é a Vinacal, mas é o mesmo modelinho da Casio, ó. Tem até aquele, parece um controle de videogame aqui, né? Tem esse modelo aqui, ó. Pera aí, professor. Então quer dizer que existe resistor dentro dessas máquinas? Por exemplo, existe resistor dentro de uma placa-mãe. A placa-mãe, não sei se algum de vocês conhece aí, né? Fonte de computador. Fonte de computador, ele pega energia alternada e converte para 5 volts. Alguns bornes lá converte para 12, outros bornes das fontes converte para 24 volts. Então, uma fonte de computador clássica eu tenho disponível tensão de 5, tensão de 12 e tensão de 24 volts. E se um processador, por exemplo, precisar geralmente um processador ele precisa para ser energizado 1,1 volt. E eu tenho na fonte lá do computador um borne que libera 5 volts. Espera aí. Então, 5 volts menos 1,1 volt vai dar 3,9. Espera aí, professor. Então quer dizer que no projeto dessa placa aí, de circuito aí, existe um resistor que vai consumir 3,9 volts para deixar 1,1 volt a partir dessa alimentação de 5? É isso mesmo. Esse é o raciocínio. Peraí, professor, então o técnico em eletrônica, o engenheiro eletrônico, ele utiliza esse raciocínio aí que o senhor está mostrando aí para gente? Isso mesmo. Peraí, então quer dizer que o objetivo, né, vamos dizer assim, o mindset da resistência, né, é consumir potencial elétrico, ele vai liberar calor, né? Por exemplo, transistores, e tem alguns transistores que a gente tem que colocar um dissipador de calor, porque ele libera, principalmente se for transistor daqueles antigos,
é o Nintendo, né, que o pessoal chama Nintendinho, né, o primeiro, antes do Super Nintendo, o, o Phantom System, né, que era o clone do Nintendinho aí, do Famicom, né, ele tem um transistor e ele esquenta muito, mas muito mesmo. Então o pessoal pega lá no o transistor, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Aí ele tem uma placa de metal aqui, um furo, e tem as pernas aqui do transistor aqui, ó. E aí aqui você vai conectar um dissipador de calor, você pode colocar um cooler também para melhorar as ondas de convecção aí e acelerar o processo de resfriamento, para ele não queimar e ele fazer a conversão da energia em alternada aí para contínua aí, né? Não é só o diodo que é configurado em ponte completa, tá? Que faz isso. Já deu a hora aqui, pessoal, mas vamos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu já ir para o último slide aqui, ó. Que a gente faz a análise completa aqui, né? De tudo que eu falei aqui, vamos, como diz o telecurso segundo grau, se liga então que é hora da revisão aí, né? Pera aí, professor, então quer dizer que esse trabalho que passaram para o seu paradigma aí, né? O que na verdade, ó, que a gente viu aqui na descrição aqui, é como se você fosse o Marcos, esse técnico em eletrotécnica que vai realizar essa tarefa aqui, né? Então, o raciocínio que ele usou foi esse, tá? Você pode fazer de duas formas. Eu coloquei de duas formas aqui, tá? Utilizando a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ó, ela diz que matematicamente, né, que a tensão, né, e a corrente são diretamente proporcionais. Ai, professor, eu estou vendo aí que é a tensão dividido pela corrente. Você sabia que é uma forma matemática de eu descrever essa fórmula aqui? É dizer que elas são diretamente proporcionais, tá? Porque a resistência de um determinado resistor, ela tem um valor fixo, tá? Então, a partir de uma tensão que é aplicada, vai aparecer uma corrente. Por que que essa fórmula é divisão? Por que que ela não é multiplicação ou outra forma? Porque quando eu aplico a tensão, seja no equipamento, seja no cabeamento aqui, né? O potencial elétrico, ele é proporcional à corrente, ou seja, quanto mais eu aumento o potencial da fonte, né? Se fosse 18, eu colocasse, sei lá, 24 volts aqui, né? Se aumentar o potencial, eu automaticamente aumento a corrente. Se eu diminuo o potencial, vai diminuir a corrente dentro do circuito aqui. E esse comportamento é chamado de direto e proporcional. E a forma matemática de você descrevê-lo é você fazer uma divisão entre essas duas variáveis. Espera aí, professor, então quer dizer, se é uma divisão, então eu poderia dizer que a resistência poderia ser também a corrente dividida pela tensão? Sim, continua direta e proporcional. A questão é que essa descrição ela é física. Quando o George Simon Ohm descobriu lá, né, essa propriedade, ele pensou, olha, geralmente o valor da tensão em um circuito, ela é sempre maior que o valor da corrente. O que que é mais fácil? Você dividir um valor maior por um menor, tipo 4 por 2, que vai dar 2, ou 2 dividido por 4. Ah, professor, isso aqui é complicado, porque ele vai dar uma fração, né? Simplifica aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 aqui, o 4 por 2 dá 2 aqui, aí dá 0,5. Ah, professor, então quer dizer que a descrição matemática direta e proporcional, ela pode ser uma divisão, mas o cientista lá, o físico lá que descobre o fenômeno, ele optou
por deixar a tensão dividida pela corrente, por quê? Porque em praticamente 100% dos casos a tensão é maior que a corrente. Então, matematicamente, né, imagina, ele é de 1800 e alguma coisa, eu não lembro direito que é a época lá do George Simon, mas é bem antigo. Nessa época, eu não sei se o Pascal, o Blaise Pascal, que inventou a primeira calculadora mecânica, ele é da época do George Simon Ohm. Então, nessa época, não tinha a mamata que a gente tem hoje, ó, calculadora, ó. Inclusive, nós temos até a calculadora virtual que eu estou utilizando aqui para aula, né? Então, naquela época, o pessoal tinha que fazer no, como se diz, no braço a conta aqui, né? Então, por uma questão de facilidade operacional, né, ele decidiu deixar a lei de Ohm ser a tensão pela corrente, tá? Para você descobrir o valor, né, a lâmpada aqui, por exemplo, ela tem especificação de 12 volts, né? Dividido pela resistência elétrica dela, ó, dá uma corrente de 2 amperes. E quando eu conecto uma resistência com uma lâmpada, que também é uma resistência em série, a corrente elétrica no circuito vai ser a mesma. Por isso que esse 2 amperes ele vai passar tanto no resistor R quanto na lâmpada aqui, tá? E lembra o raciocínio que eu falei, ó, quando está em série, no circuito fechado, todos os equipamentos eles consomem, né, o parte dos 18 volts. Se eu tivesse 24 aqui, eu teria que projetar um outro resistor, provavelmente com uma resistência diferente, né? Porque senão a corrente seria maior, né? 24, aí a corrente, né, pela primeira lei de Ohm, ela seria maior aqui, né? Então, utilizando esse raciocínio, ó, 18 menos 12, sobrou 6 volts. Então, a queda de tensão em cima do resistor, ela tem que ser 6 volts, porque a lâmpada precisa consumir apenas 12 volts, porque senão ela vai queimar, tá? E daí, utilizando esse raciocínio aqui, ó, a primeira lei de Ohm não é a tensão dividida pela corrente, né? A tensão que eu quero, que no caso 18 menos 12 dá o 6, né? 6 volts, dividido pela corrente total do circuito aqui, ó, 2, que vai dar 3 ohms. Espera aí, professor. Então quer dizer que se no projeto eu colocar um resistor de 3 ohms, ele vai consumir 6 volts e vai gerar uma corrente de 2 amperes se eu tiver essa lâmpada com essa especificação, né? Especificação de 12 volts, né? E a resistência do filamento aqui de 6 ohms. Vai acontecer isso. Então quer dizer que se eu aumentar a resistência, né? Aí eu posso, por exemplo, se eu aumentar a resistência, a corrente diminui. Se eu diminuir a resistência, a corrente vai aumentar, né? Então, tem que ser uma resistência exatamente 3 ohms para eu conseguir fazer com que a lâmpada funcione e não queime, né? Beleza, pessoal? Desculpa aí ter ido um pouco passado do horário aqui, né? Mas foi fundamental aqui a gente fazer essa primeira introdução. Prometo que na próxima aula a gente vai correr mais aqui e eu vou mostrar mais do conteúdo para a gente conseguir, né, passar também a parte de circuitos de tensão alternada. Beleza? Pois não, Luiz? Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu te perguntar, essa matéria aí, ela já foi passada ou ela vai estar sendo passada agora? Ou é a que nós estamos estudando em sala de aula? Na verdade, essa é a primeira, pelo menos do EAD, é a primeira aula, né? Porque a primeira eu deixei ela gravada, tá? Mas aí você pode assistir, tá? Lembra que foi na época, foi dia 28, eu liberei Ah, não, vocês para assistir o workshop. as outras aulas eu já venho acompanhando, é porque eu tô vendo essa aí da matéria, né? Ah, Porque sim, nós teve entendi. que lá na hora que foi passado na sala de aula, a professora passou lá,
Ah, Aí sim. teve até um equívoco lá. Falou, mas o professor nessa matéria ainda não, o professor não explicou e tal, É entendeu? porque ainda teve, ó, teve o workshop e teve o feriado, né? Isso. Por isso que essa é a segunda aula. Olha o tanto de aula que vocês já tiveram aqui, ó. Pois é. Aí eu tô perguntando para poder eu não ficar um cego perdido no tiroteio. Não, tudo bem. Ó, tranquilo. Então tá. Obrigadão. Beleza? Beleza. Tá, pessoal. Só tá dois aí? É só eu e você ou tem mais aluno aí? Tem o Ryan, tem o João Paulo, tem o Fernando. Ah, não, então tem muita gente. Então, obrigado. Beleza, pessoal? Fica com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. No máximo até amanhã já vai estar disponível a aula de hoje aqui para vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.